O tema da mensagem é o amor de Deus pelos perdidos. O Senhor ama, né? Aquele que está fora, aquele que está perdido. Nós vamos estar lendo Lucas 15, que é o texto base da nossa... E é a parábola do filho pródigo. O que é pródigo? Pródigo é aquele que se afasta, né? Aquele que deixa o caminho do Senhor, né? A parábola, o que significa uma parábola? Ela fala, é uma verdade espiritual que Jesus falou, né? Sendo falada além daquilo que está sendo dito ou narrado. É uma verdade espiritual. Então nós temos que estar meditando a cada dia. E em Lucas 15, se o irmão puder colocar lá, é bênção. Essa parábola, ela fala de 3 personagens, né, que eu quero falar. O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. E nós vemos aqui em Lucas 1, 15, de 1, versículo 1 e o 2, que eu vou estar lendo em primeira. Jesus, ele estava ali e ele estava ministrando, ele falou sobre a parábola das ovelha perdida, que ouvimos, da dracma perdida. E Jesus, ele continuou com essa parábola que é do homem que tinha 2 filhos. E nesse versículo 1 fala, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Olha como que é a religiosidade na vida de um ser humano, né? Até eu estudando, eu falei, Jesus, ele estava ali com publicanos e pecadores. Jesus, ele veio para fazer a diferença. Jesus, ele é a religião, ele que liga nós a Deus, né? E aqueles homens, eles eram religiosos e eles estavam ali condenando Jesus, criticando. Olha que coisa horrível, né? A gente sabe que muitas vezes as coisas estão caminhando, mas tem pessoas criticando, pessoas murmurando. E Jesus, ele contou essas 3 parábolas para ver o amor de Deus que ele tem pelo ser humano. Glória a Deus. E no versículo 11, agora, que é o que nós vamos estar falando sobre a parábola do filho pródigo, fala, Jesus continuou, porque ele já tinha falado 2 parábolas e ele continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Os 2 ganharam. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Nós vemos aqui nesses 2 versículos que nós acabamos de ler, a insatisfação do ser humano. Aquele moço, né, aquele jovem, né, que fala... O filho que era mais novo, ele estava insatisfeito. Não sei o que ele estava olhando, se ele estava olhando para fora, querendo curtir a vida, né, que nós falamos agora na vida atual, no mundo atual. Ele estava insatisfeito, ele não tinha alegria de ficar ali na casa, com seu pai e com seu irmão. E aí ele chega e faz ele pede para o seu pai, né, que é onde acabamos de ler. Ele pede a herança porque ele não queria mais ficar ali, ele queria curtir a vida. E o que nós vemos nessa passagem, né, nessa palavra? É a atitude da pessoa que quer seguir sua própria vontade. Quantas pessoas saem do caminho do Senhor? É um pródigo, é uma pessoa que ela quer ver, às vezes nem está desviada, mas ela não quer servir a Deus na casa do Senhor. Nós temos que estar orando, nós estamos com esse propósito da 100ª ovelha, do filho pródigo, né? Para que ele retorne à casa do pai.
Então, uma pessoa que ela quer seguir sua própria vontade, ela faz como esse jovem, esse moço, que ele pediu a herança e saiu. É um sentimento que o sentimento é uma raiz de todos os pecados. Sabe o que nós vemos nisso? É Eva, no jardim do Éden. Ela estava ali, passeando no jardim. O que aconteceu? A serpente aproximou e conversou com ela. Nós vemos aqui em Gênesis 3:5, fala: Deus sabe que no dia em que dela comeres, seus olhos se abrirão, e vocês serão como conhecedores do bem e do mal. E é isso que o diabo lança, né, na vida do ser humano, daquele que serve a Deus. Ele quer que nós saímos, falou para Eva, para conhecer o bem e o mal. E não era engano de Satanás. E o diabo, ele engana, ele é enganador. E esse jovem, ele saiu. Nós lemos já o versículo 13, né? O versículo 13, que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Ele foi para bem longe, ele não queria mais, né, saber. E lá dispersou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Gente, nós vemos aqui, o pai estava vivo, herança recebida como? Quando a pessoa ela falece, ela morre. Aí que divide a herança. E nós vemos, o pai, ele não repreendeu o filho, e nem o seu irmão mais velho repreendeu. Ele recebeu também a herança. E ele deu aquela herança para o filho sair, né, para o mundo. E ele viveu, ele desperdiçou. Aí fala aqui no versículo 14, depois de tudo gasto, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. É isso que acontece, né? Se a pessoa ela se desvia do caminho do Senhor, como esse pródigo, e às vezes está ali no mundo, mas está sem força. Por isso que o Senhor levanta nós, para nós intercedermos, buscarmos ao Senhor por essas pessoas. Glória a Deus. Quando o pródigo gastou todos, tem muitos pródigos, né, neste mundo, que eles estão gastando o seu talento, estão gastando seus bens, estão perdendo suas forças, os seus corpos nas coisas terrenas. Quantas pessoas, né, estão aí que já serviu ao Senhor, mas saiu pelo mundo. Tem pessoas que acham que já não tem mais nem solução. Fala, não, minha vida já não tem mais, porque o diabo ele cega o entendimento. E aí acha que não tem, mas não. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por amor a toda a humanidade. E Ele quer salvar, né? Trazer a salvação para todos. E esse jovem, ele foi para bem longe, bem distante. Aí no versículo 15 fala, ele já tinha perdido todos os seus bens. Aí fala, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. E é isso que acontece, né? No 15 fala, por isso foi empregar-se em uma cidade daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Olha o nível que chega um ser humano quando ele se afasta do propósito que Deus tem para ele. Esse rapaz, ele foi cuidar de porcos. Gente, era uma coisa humilhante para um judeu cuidar de porcos. Em Levíticos 11:7 fala, ele estava sem rumo e infeliz. A mais desprezível de toda ocupação para o judeu era cuidar de porcos. E em Levítico fala sobre isso. E olha o nível que uma pessoa chega quando ela afasta, né, do caminho do Senhor. E ele insatisfeito, ele saiu pelo mundo. O que aconteceu com ele, né? Ele foi descendo até quando ele chegou a esse grau, nesse nível mais baixo. E o mais importante que nós vemos que o Senhor, Ele não abandona. Aí no versículo 16, ele desejava até comer. Ele desejava encher o estômago com vagens
que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Olha que coisa terrível que aconteceu com esse jovem, né? E que a gente vê que o interessante, até aqui que eu li, ele estava cada dia mais, né? No nível mais baixo da situação de um ser humano. Mas no momento, a palavra de Deus fala aqui no 17, caindo em si. O rapaz, ele estava fora de si. E é isso que nós temos que ter, esse amor pelo perdido, por aquele que se desviou. Ele está fora de si. E nós temos que estar orando, estar clamando. Quando aparecer alguém no seu caminho, dê a oportunidade, você fala do Senhor. Porque a pessoa, ela fica fora de si, ela começa só a ver que para ela não tem jeito, para ela não tem solução. Mas tem solução, porque o Senhor Jesus, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, e para todos tem uma solução. Jesus, Ele morreu para salvar toda a humanidade, é toda a humanidade, não tem diferença. Então nós temos que falar do amor de Deus, glória a Deus. E aí eu acho lindo essa parte, do versículo 17, do capítulo 15, caindo em si, ele começou a conversar com ele mesmo, naquele local que ele estava. E tantos outros, né, pode estar conversando com si mesmo. E ele falou: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Pequei contra Deus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha que maravilhoso. Ele viu como ele errou na vida, né? E aí ele falou, ele mesmo conversando com ele, aqui nesse versículo, Jesus, né, ministrando, ele caiu em si e ele falou, né, quantos empregados? Ele começou a pensar lá na casa do pai. Como era lá na casa do pai, e ele vivia uma pessoa insatisfeita. Então nós que servimos ao Senhor, nós temos que olhar, irmãos, as coisas boas. Coisas ruins acontecem, dificuldades acontecem, mas se nós olharmos as dificuldades, nós vamos parar, nós vamos ser um pródigo, nós vamos sair e ficar sem direção. Mas nós precisamos parar de olhar as coisas difíceis, porque na igreja tem coisas difíceis, é feito de homens, de pessoas com defeitos. Então nós temos que estar olhando para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Se olharmos para alguém e ele tiver com dificuldades, para de olhar pela pessoa. Não estou isentando de você não olhar para mim, olhar para outras pessoas, não. Mas Jesus é o nosso maior modelo para nós servirmos a Ele. Então vamos ficar firmes, vamos confiar no nosso Deus que tudo pode. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o que aconteceu? Ele tomou uma decisão, né? No versículo 18 fala: eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele falou, eu voltarei. Glória a Deus. Ele reconheceu o erro. O importante na vida do ser humano é nós conhecermos o nosso erro. E voltarmos, né? E começarmos. Eles cantaram voltar ao primeiro amor. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. E vivermos. Quem lembra quando você aceitou Jesus? Como era diferente, né? Falou, eu quero ir para a igreja. Não tem frio, não tem sol, não tem escuridão, não tem nada. A gente está ali. Porque nós estamos no primeiro amor. Você encontra uma pessoa, você já quer falar de Jesus, né? Então nós temos que voltar a esse primeiro amor. Glória a Deus. E aqui ele falou, voltarei para o meu pai e direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Pequei contra Deus, né? E ele falou que não seria mais digno, né, de ser chamado seu filho. Olha, quantas pessoas às vezes não se sentem digno, né? Mas não, o Senhor nos chama de filho. Nós somos filho, glória a Deus.
E nesse versículo aqui 20 fala: a seguir levantou e foi para o seu pai. O que ele fez? Ele tomou uma atitude. Quando as coisas estão difíceis, toma uma atitude. Ele tomou uma atitude e voltou para o seu pai. Agora é muito lindo a gente ver, né? Na parábola da ovelha, o pastor foi buscar a ovelha. Na dracma perdida, a mulher varreu e encontrou. Aqui não, o pai ficou esperando o filho. Deus, Ele está te esperando. O Senhor está esperando. Olha que coisa linda, o pai ficou esperando. A gente não sabe quanto tempo, né? Nessa parábola, mas o pai, Deus, o Senhor, Ele está esperando o retorno do seu filho. Glória a Deus. Nós vemos também que nessa parábola, nós vemos o filho pródigo, aquele que saiu fora. E também tinha aquele pródigo que ficou dentro, né? Mais na frente, nós vamos ver sobre o filho mais velho. Ele estava como um pródigo, ele estava dentro da casa, mas não estava notando que ele era herdeiro, né? Interessante isso. E estando ainda longe, o seu pai viu e cheio de compaixão correu. Olha, glória a Deus. Ele correu para o seu filho e abraçou e o beijou. E a gente vê, né? O pai, ele está com os braços abertos para receber o seu filho. Glória a Deus. E o pai que correu, olha que interessante, né? A gente fala, e o pai, aqui fala, correu para o seu filho, abraçou e o beijou. E aí o filho começou a contar aquilo que ele tinha pensado lá quando ele estava cuidando dos porcos. Ele começou a falar com o pai dele. Mas o pai, mas o pai disse no versículo 22, para os seus servos, depressa, traga a melhor roupa. O Senhor tem o melhor para nós. Glória a Deus, o Senhor tem o melhor para você. Vamos deixar os embaraços, vamos deixar essas coisas que querem nos parar em nossa caminhada, porque o nosso Pai, Ele tem o melhor. Ele trouxe a melhor roupa e vestiu nele. Colocou um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Olha que lindo, né? Colocou um anel e calçou um sapato nos seus pés. E o que ele fez? Traga um novilho gordo e mate. Vamos fazer uma festa e alegrar. Olha o que o Senhor faz. Ele faz uma festa e se alegra. Eu anotei aqui o Salmo 103, versículo 13, que fala: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Glória a Deus. Nós que somos falhos, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Imagina o nosso Deus. Ele quer dar o melhor para os seus filhos. E aí ele traga um novilho gordo, mate, e vamos fazer uma festa e alegrar. A atitude do pai, né? Ele estava alegre com o retorno do filho. O Senhor, Ele se alegra do pecador que se arrepende. Daquele que é o pródigo que está fora e retorna, e aquele que é o pródigo que está dentro da casa do Senhor, mas está como pródigo, está vendo só dificuldade, está vendo só coisas ruins, mas que o Senhor, Ele se alegra de você abrir a sua mente, nós abrirmos a nossa mente e vemos o Deus grande que nós servimos, o Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus. E ele alegrou por quê? No versículo 24 fala: pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Olha que maravilhoso. Glória a Deus, né? Ele estava morto, mas ele voltou à vida, porque ele estava perdido, mas quando ele entrou em si, quando ele caiu em si, como a palavra diz, ele começou a ver sua vida, né? Como ele estava num nível tão baixo. E é isso que o Senhor quer, que nós olhamos para nós a cada dia. Jesus vai voltar. Glória a Deus. Nós não podemos ficar neste mundo. O mundo, né? Desde quando eu sou pequena, fala que Jesus vai voltar.
A palavra de Deus que o amor de muitos esfriará. Não vamos deixar o nosso amor pelo Senhor esfriar. Glória a Deus. Vamos continuar crendo que o Senhor vai voltar. Amém? Glória a Deus. A parábola ela nos ensina que o pai espera o filho voltar. Deus se alegra com a conversão do pecador. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que é uma festa no céu pelo um pecador que se arrepende. Um pecador vale mais que o mundo todo. Por isso que nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor e nós evangelizarmos, falarmos do amor do Senhor. E aqui nós vemos agora o filho mais velho. O filho mais velho, ele chamou o servo. Olha que coisa interessante. Ele estava em casa. Ele tinha o acesso livre para entrar dentro da casa. Mas ele estava tão assim fechado a mente dele, que ele foi chamar o servo para perguntar o que estava acontecendo lá. Ele poderia já ter entrado. Se ele tivesse com a mente voltada, né? Não como um pródigo, ele ia entrar dentro daquela casa e ia se alegrar com o irmão. Mas não, o que aconteceu? Ele chama um servo. Aqui no versículo 26 fala: então chamou um servo e perguntou o que estava acontecendo. O que estava acontecendo? E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Mas ele não entendeu. Tem pessoas que não entendem. No versículo 28 fala que, aqui eu coloquei uma frase: aquele que é o filho bom, esse rapaz era um filho bom, ele estava em casa. Se nós vamos ler para nós, mas esse rapaz que saiu, ele era um filho mau, né? Porque ele foi e abandonou o pai e o irmão. Aquele que era o filho bom, ele era insensível com as dificuldades, né? Ele não sabia alegrar, ele era indiferente com a alegria do outro. Quando uma pessoa retorna, nós temos que ser alegres, nós temos que ser felizes, festejarmos. Então, esse filho mais velho, ele mostrou indiferente àquela situação tão linda. E a gente vê, né? Eu comecei a palavra lendo aqui sobre os publicanos e pecadores. Porque os religiosos daquela época, eles entenderam que Jesus ele estava ali ministrando para aqueles cobradores de impostos, para aqueles pecadores, porque eles não davam valor àquelas pessoas. E Jesus, ele dá valor a todos. Olha que maravilhoso, né? Glória a Deus. E esse filho mais velho, ele estava assim, né? Como os fariseus. Ele estava dentro de casa, mas ele não se alegrou com a volta do seu irmão. E no versículo 29, fala: aquele que serve, mas sem comunhão. Ele trabalhava para o pai. Aqui fala no versículo 29, o filho mais... 27. Espera aí que eu confundi aqui. Fala no 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao seu serviço. Mas tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Aquele servo, ele não tinha comunhão. Então eu coloquei aqui, o que é a comunhão? É ter união. Ter paz, harmonia. É nós alegrarmos, né? A comunhão é muito importante no meio do povo de Deus. E é difícil, né? O que vocês acham? Comunhão? Porque tem pessoas que não querem ter comunhão com a gente, né? A gente às vezes fala, qualquer coisa já está levantando, já está, como diz, né? E não, nós precisamos ter comunhão. Nós estamos na casa do Senhor. Nós temos que nos unirmos para ganhar almas. Nós precisamos ter paz, ter harmonia dentro da casa do Senhor. Não vamos ser como esse pródigo que estava dentro da casa, que é o filho mais velho, mas ele não estava alegrando, ele não estava com comunhão com o irmão que chegou. E é isso que o Senhor nos ensinou. Aleluia, glória a Deus.
E esse filho mais velho, ele começou a dar se justificar, né? A pessoa, quando ela está fora dos planos de Deus, ela começa a justificar. A gente começa a justificar. É como diz, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. A gente, é por causa daquela pessoa. Olha o que o Ed fez para mim. Ed, é por causa daquele. Não seja justificador. Não seja o que justifica dentro da casa do Senhor, não. Vamos pedir ao Senhor para que a gente tenha essa paz, essa harmonia cada dia, né? Ele começou a contar que ele era escravo. Olha que coisa, né? Ele não era escravo. Ele estava ali. No versículo 31, fala, aquele que é herdeiro, mas não se alegra. Ele era herdeiro, ele estava ali. Tudo que estava ali era dele, mas ele não estava entendendo. Né? O novilho estava ali para ele matar. Mas não, ele começou a colocar justificativa. Colocar empecilho diante, né, do pai dele. Até o pai mesmo foi chamar, mas ele não quis entrar. Ele perdeu a bênção, né? Muitos de nós, se nós não vigiarmos, não cuidarmos, a gente perde a bênção do Senhor nas nossas vidas. A palavra de Deus fala que nós somos herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo. Olha, glória a Deus. Então nós temos que estar vigiando e orando mesmo a cada dia. Porque aquele rapaz, ele era herdeiro, mas não se alegrou. E nós precisamos a cada dia nos alegrarmos com o que está acontecendo, né? Se é coisa ruim, ore. Se é coisa boa, alegre. Vamos nos unir a cada dia, termos comunhão uns com os outros. E esse rapaz, ele não entendeu a graça de Deus. Nós temos que entender a graça de Deus. O que é graça? É favor imerecido. Jesus, ele contou essa parábola, aquele rapaz, ele, se fosse a gente olhar com os nossos olhos carnais, a gente não ia, aquele pai não ia receber ele de volta. Ele ia o quê? Não, aqui você não vai entrar, você já levou a nossa riqueza, você já gastou tudo. Não, mas o nosso Deus é um Pai de amor, de graça, de misericórdia. E esse filho mais velho, ele não entendeu a graça de Deus. E é isso que o Senhor quer que nós entendamos hoje, essa noite. Que a graça de Deus é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas a graça do Senhor está sobre nós. Glória a Deus a cada dia. E que nós possamos a cada dia, né, estarmos confiando no Senhor. E eu coloquei uma pergunta aqui que eu estava estudando e achei lá no livro, eu vou estar falando aqui. Estamos mais parecidos com Jesus ou com os fariseus e os mestres da lei? Você responde para você mesmo. Você que está ouvindo essa palavra, você está mais parecido com Jesus ou com os mestres da lei e os fariseus e o filho mais velho, né? Nós precisamos ser parecidos com Jesus, porque Ele é o nosso modelo de fé para nós continuarmos. Nosso Deus é o Deus maravilhoso. E é muito maravilhoso a gente ver a mão do Senhor sobre nós a cada dia, né? A gente lendo, né, sobre essa passagem, essa palavra do filho pródigo, a gente vê. Se nós não estarmos diante do Senhor, nós fazemos o que não agrada ao Senhor. A igreja coloca em pé, por favor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui fala, eu anotei em Romanos aqui 8, versículo 17, que fala: pois vocês não receberam o espírito que o escraviza, para novamente temeres, mas receberam o Espírito que adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros
de Deus e co-herdeiros com Cristo. Glória a Deus, de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. Nós somos co-herdeiro, né? Herdeiro e co-herdeiro com Cristo. E é o que aconteceu com esse rapaz, né, mais velho. Ele era herdeiro, mas não tinha entendido. E que o Senhor nos ajude a cada dia a vivermos a palavra do Senhor, a andarmos em união, não ficarmos indiferentes concernente às coisas, né, que está acontecendo. Vamos estar orando e buscando ao Senhor a cada dia.